palavras do Senhor Jesus aqui em Mateus 13, versículo 14. Ele diz: de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Já tem alguns anos que minha mãe foi diagnosticada com o mal de Parkinson e desde então nós, como família, temos tentado ajudá-la e ela tem trilhado esse caminho difícil de limitações oriundas da doença. Nos últimos meses nós percebemos que ela começou a ter muita dificuldade em ouvir. A audição dela parecia muito prejudicada. Então, ela, para assistir televisão, nós temos que deixar o volume da TV muito alto. Quando nós vamos conversar com ela, nós temos que ser bem precisos com a boca e falar num volume mais alto. Falar no telefone hoje em dia está bem difícil porque ela não consegue nos entender. E aí, há poucas semanas, meu pai levou ela no otorrino e veio o resultado dos exames, provando que minha mãe não tem problema nenhum no seu aparelho auditivo. Minha mãe não tem problema em escutar. O problema da minha mãe está por causa do Parkinson, na capacidade de interpretar o que ela escuta. Então ela escuta as coisas, mas o cérebro dela, por causa da doença, não consegue fazer as conexões de uma forma tão rápida ou tão precisa. Então a gente ficava achando que o problema é que ela não conseguia ouvir, e nós agora descobrimos que o problema é que minha mãe não tem conseguido compreender as coisas que ela ouve. E é claro que essa situação da minha mãe me trouxe muitas figuras e uma advertência muito prática na minha experiência espiritual com Deus. Porque se você for sincero, como eu tento ser nessa experiência minha de devolver ao Senhor aquilo que Ele tem me dado, eu não posso dizer que o Senhor não tem me dado da sua palavra, o Senhor não tem falado das suas promessas, o Senhor não tem falado das suas advertências, o Senhor não tem me falado das coisas que em breve hão de acontecer nessa terra, o Senhor tem me falado das coisas que virão sobre mim no futuro e toda a eternidade gloriosa em Cristo Jesus. E a questão não é que eu não consigo ouvir, a questão é que essas coisas não são capazes de me transformar. Eu escuto essas coisas, mas por causa de um coração doente, por causa do pecado que me endurece e que me afasta da soberania do cabeça, que é Jesus Cristo, essa informação entra, mas não me transforma. Essa é a figura aqui que o Senhor Jesus usa. Olha, vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês estão me escutando, mas vocês não estão entendendo. E esse coração endurecido seus não permite que vocês se aproximem de mim para serem curados. Vocês não deixam que eu, que sou o Senhor de tudo, o autor da vida, o Senhor da saúde, o Senhor da paz, o Senhor da alegria, possa te dar essas coisas. Porque isso é o que a idolatria faz conosco. Quando colocamos falsos deuses no centro do nosso coração e quando nós servimos aos ídolos, acontece conosco o que fala em Salmo 115:8 ou Salmo 135:18, que tem a mesma expressão. Nós nos tornamos semelhantes aos ídolos quando confiamos nos ídolos. E o que caracteriza o ídolo ou aquela escultura? Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Têm braços, mas não pegam. Têm pernas, mas não andam. E o Espírito Santo fala, quando você coloca um falso Deus como seu Deus, então você vai se deformando. Você tem olhos, mas você já não consegue enxergar corretamente. Você tem ouvidos, mas você não consegue interpretar as coisas corretamente. Minha oração é que o Senhor possa me guardar dessa apostasia e desse grande perigo que cerca todos nós. Essa incapacidade nossa de tomarmos posse das coisas que nós temos escutado. O Senhor tem falado conosco que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele tem nos falado que a nossa eternidade é bendita e maravilhosa em Jesus Cristo. Ele tem falado que nós somos forasteiros e peregrinos nesse mundo, que a nossa casa, o nosso lar não está aqui,
que nós não deveríamos colocar nosso coração nesse mundo, que nós deveríamos colocar nosso coração na cidade celestial. O Senhor tem nos falado que esse mundo está condenado. Nós sabemos isso, nós lemos os versículos. Você e eu escutamos pessoas falando essas coisas. Mas por que a nossa vida não muda? Talvez seja esse coração doente, que escuta, mas não tem poder de entender. Nós escutamos e o problema não é o volume, não adianta aumentar o volume, porque a questão não é a quantidade de vezes que se fala alguma coisa ou o volume que se fala. A questão é a nossa capacidade de comer essas palavras, de interiorizá-las, de aninhar com mansidão, como diz Tiago na sua carta, as palavras que nós temos escutado, meditar nelas, considerar essas verdades e permitir que o Espírito Santo desconstrua tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é incrédulo, tudo aquilo que é carnal dentro de nós. Então que o Senhor possa fazer essa obra, essa transformação. O Messias, o Senhor Jesus, quando veio a essa terra, e todos aqueles sinais e curas que ele realizou apontavam para esse caminho. É como se o Senhor Jesus dissesse para a humanidade: ei, eu sou o Messias, eu sou a verdade, eu tenho poder e eu sou capaz de fazer com que você volte a enxergar, que você volte a escutar, que você tenha um coração de carne, que você volte a caminhar e a viver como um ser humano deve viver. Minha oração é essa, que eu possa ser um ser humano como Deus quer que eu seja. E os meus ouvidos possam ser sensíveis e eu possa ter a capacidade de não apenas ouvir, mas também de interpretar as verdades de Deus e permitir que elas transformem a minha vida. Jeremias 6, versículo 17. Eu, Deus, pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas o meu povo diz: nós não escutaremos.